Eu ia falar bom dia, que a gente está gravando de manhã, mas isso está passando agora neste horário do almoço. Eu ia falar besteira, né, Silvia? Bom dia. Bom dia. Repita. Não, 9h52. Repita. 9h52. Muito bem. Vamos começar o nosso bate-papo gostoso aqui na nossa Jovem Pan Blumenau. Você sabe que a gente é multiplataforma. A gente está na rádio, a gente está na televisão e a gente está também na internet. E aqui no nosso YouTube você acompanha tudo. Algumas conversas que já foram, outras bacanas que virão, às vezes ao vivo, às vezes gravado. Mas o que vale é que a gente está junto toda quinta-feira, sem choro nem vela, né? Olha lá o chefe. Bom dia, chefe. Tudo bem? Ó, o chefe veio dar um check. Hoje com 2 convidados especialíssimos. Pessoas porque eu tenho um carinho enorme. Primeiro porque fazem um trabalho que é maravilhoso. Viraram uns queridinhos de Blumenau. Eles são mesmo. São 2 amados, são um casal. E que, além de dividir a vida, dividem também o trabalho em 916 gatos. Mais ou menos essa conta aqui que a gente fez. Recebo com todo carinho a Joyce e o André. É engraçado, porque quando eu falei que eu ia entrevistar os dois, falaram assim, vai entrevistar o Blumencast, vocês viraram uma entidade. A gente já perdeu a identidade. O Blumencast. Exatamente. O Blumencast. Eu mais do que a Joyce, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas não conhecem muito, assim, né? Eu fico mais nos bastidores. Não, mas o André... a Joyce tem até fã-clube já. Tem Cara, eu não posso falar nada da aparecer. Joyce, exatamente. E aí já vem a galera do fã-clube da Joyce e fala, não, mas por que tu fez isso? Por que tu deixou de fazer aquilo? É porque a Joyce é o símbolo da fofurinha. Ela é doce, ela é querida. Aí ela chora por qualquer coisa. Nossa, não é isso? canceriana, né? Aí todo mundo fica com pena. Exatamente. Entendeu? É Porque bem a Joyce é um docinho, né? Por isso que ela tem fã-clube, né? Exatamente. Mas virou uma entidade mesmo, assim, tipo... Ô, Blumencast, chamam assim? Sim. Chamam de Blumencast, né? Cara, às vezes André é do Blumencast e tal. Mas assim, é mais comum o Blumencast. O Blumencast no mercado, o Blumencast, tudo bem? Meu Deus, isso é muito engraçado, né? Porque toma um nome pra ver onde vocês chegaram. Vocês tinham pretensão de ser do tamanho que vocês são hoje? Pode soltar, isso aqui é uma merda, né? Eu tô Tá merda, né? Põe ele mais pra trás um pouco. Pra trás aqui, pra ver se fica. Aí, ó, ficou, mas eu não sei como é que tá a captação daí. Tá bom aí, Silvia? Perto da boca. Perto da boca tem que botar. Tem que botar perto da boca. Mexe aí nessa coisa. Eu acho que na real era mais aqui, mas aqui não tem. Tem que ter uma chave, uma Philips ali. Tu tem uma Philips? Ixi. Meu Deus. Aí, será? Não, Se a gente calma. botar uma coisa embaixo. Tinha que acontecer bem com quem tem Pô, bota podcast, esse né? microfone ali, ó. Pra tu ver que o meu tá mais mal feito Acho que que o aqui, teu. ó. Aqui, ó, não. Acho que se eu botar aqui, ó. Aí, ó. Belezinha. Oh. Isso aqui não é só resolvido. Decoração. Tá bom assim agora? Resolvido. Acharam que iam chegar onde estavam? Cara, No sentido de engajamento, de seguidores? a gente não acha que a gente tá onde a gente quer ainda, né? Tá. Seria hipocrisia eu dizer que a gente não esperava, porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente quer ter sucesso naquela coisa. Lógico. Então, só que a gente ainda vê, a gente se cobra muito, então a gente sabe que a gente tá muito longe da onde a gente quer estar. Então essa que é... Onde é que vocês querem estar? A gente quer ser a maior página de conteúdo de Blumenau. E aí é difícil a gente falar isso assim, porque as pessoas às vezes confundem, por exemplo, com página de notícias. A gente não quer ser uma página de notícias. Claro. A gente quer que todo mundo conheça, né? Que todo blumenauense conheça, pelo menos na maioria. A gente sabe que unanimidade não acontece. Sim. Mas que, por exemplo, se pense em alguma coisa nova, uma novidade, uma inauguração de alguma coisa muito legal, que as pessoas pensem assim, não, eu vou assistir o conteúdo do Blumencast porque eles fazem uma review bacana. Eu gosto do conteúdo deles. Em relação também à credibilidade. Também. Porque vocês têm a coisa histórica, vocês têm o podcast onde vocês entrevistam pessoas e vocês têm fatos do dia a dia que vocês também colocam ali, dividem inclusive parte da vida de vocês. Sim. Né? É um monte de coisinhas que formam esse coisão, que é o Blumencast. Uma que eu acho coxa que de retalhos, né? É isso que agrada, não é uma coisa só. Exatamente. Vocês não têm um público só. A gente tá o tempo todo dinamizando o nosso conteúdo. Então a gente tem, né, pra mim, a minha paixão, que é a história de Blumenau. Me encontrei nisso, né? Não fazia ideia de que eu tinha tanta paixão por isso. E quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. E tenho feito isso, a gente tem feito isso de uma forma com que... Uma roupagem mais jovem mesmo, assim. Não
aquela coisa de foto só preto e branco e Isso, escrito, isso. sabe? Aquela coisa que, Isso. né? A comunicação visual de vocês também é muito bacana. A gente quer fazer sempre de forma, né? Porque hoje a gente vê que as redes sociais estão muito por vídeo, então a gente quer apresentar aquele conteúdo e não simplesmente jogar uma foto e colocar na legenda, porque as pessoas hoje não querem mais ficar lendo coisas históricas, é muito maçante. Então hoje as pessoas querem dinamismo. Então a gente mostra uma coisa, uma curiosidade, uma história diferente, misteriosa que aconteceu em Blumenau e as pessoas se prendem por causa daquele tipo de apresentação. Então a gente também acaba misturando um pouco com a nossa vida pessoal, porque isso a gente sabe que é importante a gente humanizar. É vida real, vida gente. real, exatamente. Eu acho que hoje a vida real, claro, tem que ter o limite da superexposição, que é óbvio que vocês fazem isso muito bem, mas eu sempre acho que a gente tem que ter, lógico, um bom senso, né? Mas as pessoas querem ver a vida de verdade. É impressionante. E aí a gente coloca a Joyce chorando, os gatos sendo adotados. Isso não é muito Aquele dia eu achei que a difícil, Joyce estava grávida, né? Ah, Acho que eu e todo mundo, né? Todo Sim, mundo foi. achou que não é, gente. Não era, não Não é. passou. Vocês se conheceram quando? Faz 5 anos esse Quase ano. 5 anos, né? Na verdade, Gente, eu achei fazem que era, 6 anos. era muito mais. Vocês têm uma Não. sintonia que parece que é uma vida inteira. Mas é porque realmente louco. foi a questão do jeito mesmo, né? Assim, Nós nos conhecemos há 6 anos, mas por 1 ano a gente não se conversou. O André... Se fazendo. A gente Não, se conheceu ele na empresa, eu era casado. O André era Eu casado. fui casado por uma primeira vez, desde os meus 18 anos. Exato. Aí acabei esse relacionamento eu com 11 anos de relacionamento. E aí, depois que a gente daí... Isso. Aí apareceu o Joyce. Aí a gente já se conhecia há 1 ano, Se né? Por conhecia- fins profissionais. Sim. E foi muito interessante isso, porque a gente trabalhava na mesma empresa, mas eu saí de uma empresa e pediram para eu começar nessa com 1 semana de antecedência. E a Joyce tinha pedido a demissão para ir para uma outra empresa e pediram para ela ficar 1 semana de... Pra dar um treinamento. E foi exatamente nessa intersecção semana que eu dei de o treinamento tempo pra que a gente se área. conheceu. E ela deu treinamento na área que eu tava começando. Que eu tava começando. Gente, era pra ser? Era pra ser. É incrível. Como Aí a vida um dá ano essas depois, voltas. aquele olhar Exatamente. diferente. Ali a exatamente. gente se adicionou no Instagram e nunca mais se falou. Um ano depois eu comecei a receber directs de alguém. Reaçõezinhas. Reações, coraçõezinhos, sorrisinhos. Tá de olho em mim, quer me pegar. Esse aí quer me pegar. Primeira coisa que eu falei, não é casado? Já me colocou no lugar, já. Aí fala assim, não sou Exatamente, mais. não sou mais, Aí a exatamente. Joyce, pessoal, então tá tudo então- bem. Vamos conversar. Passa aqui hoje, hoje às 18, pra gente bater um papo. Mais ou menos assim. Lá se vão 5 anos. 5 anos este ano, aham. E trabalhando juntos. Pois é, eu ia desde- perguntar isso. Porque eu acho que essa coisa do casamento, da vida 2 e do trabalhar junto é pra poucos. É verdade. Eu acho que eu não conseguiria. A gente pergunta isso pra bastante convidados nossos lá também, né? Como é que é. E eu acho que é meio que 50-50, assim. Pra vocês é de boa? É bem de boa. E as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, assim. É claro que a gente tem as nossas discussões, né? Também não Mas imagino. a A gente- Joyce, não imagina a Joyce discutindo com ninguém. Não, mas quando ela é brava, ela é brava. Ele vai exatamente. filmar a próxima vez, então. Tu é pra brava? você. Você é endemoniada? Não, Ela não é endemoniada, mas ela fala muito firme, assim, que sabe aquele negócio tipo, fiz merda, tu começa a querer se esconder e ir pra baixo da mesa, assim. Não, aquele pai que não precisa falar, aquele olhar, né? Isso, matador. Acabou. Exatamente. Então, Ela é assim. ela é assim. Então, é só no olhar ela já... Mas assim, é bem tranquila a nossa convivência. nós começamos juntos no trabalho quando eu ainda era CLT e a gente abriu uma empresa de camisetas. Então, o André ficava mais na parte da logística dessa empresa. Comercial. Comercial. E eu ainda era CLT e depois do horário de trabalho, daí eu ajudava ali. A gente Dobrou muita começou- camiseta de madrugada, É, ensacando. foi. Parceirona, né? Nossa, É. muito. Feirinhas no final de semana, né? A gente fazia essas feirinhas de Blumenau no final de semana. Mas já tinha o Blumencast em Não, paralelo? nessa Não, era época não. camiseta. Era É, porque camiseta. só indo um ponto pra trás, assim, eu trabalhava nessa... Então, a gente se conheceu numa empresa, depois eu fui pra uma outra empresa, e dessa empresa, depois de 1 ano e meio, eu fui desligado. Daí, eu já tava beirando os 30 anos, eu pensei, cara, se eu for pra empreender, eu preciso empreender agora. Esse é o momento, essa é a idade. E aí, onde a gente decidiu daí fazer essa marca de camisetas, que daí a gente participava das feirinhas e tudo mais, tava Foi em indo bem. 2019, se eu não me engano. Tá. E aí a gente... Ou não, foi em 2018. É. E aí a gente começou a fazer as coleções e nas feirinhas. Aí migramos para um foco de personalizadas.
E aí, em 2019, no fim do ano, ou foi... 2020, 2020, né? no pandemia. fim do ano, o André teve a ideia do podcast. Daí teve a pandemia. Pela pandemia. Daí foi, tipo assim, 2020, né? Março ali, 2020, aqui no Brasil, teve os fechamentos e tudo mais, então a gente teve que deixar de fazer feirinha. Pra gente até foi meio que interessante porque as pessoas apoiaram muito o produtor local, né? As empresas pequenas, locais, né? Falava muito isso, né? Defenda o local, né? Incentive e tal. Então a gente teve realmente muito apoio das pessoas, assim, pra gente continuar com o nosso trabalho. Mas aí era uma época que os podcasts nacionais explodiram. E aí eu comecei a ouvir muito, né, outros podcasts no Brasil. E como eu fazia, tipo, entrega e tal, eu deixava o podcast tocando e tal. Foi uma época também que as pessoas entraram pra dentro de casa e começaram a comer muito, né? Pedir muita comida fora e tal. E a gente também, né, não foge a essa regra. Daí a gente, né, ganhou uns quilinhos a mais. E aí eu comecei a ouvir um podcast de fitness. E aí, cara, comecei a mandar conteúdo pra lá. Eu comecei a ser, tipo, quase que um... produtor quase dos caras, isso, assim. Sabe aquele fã mesmo, assim, que fica mandando e-mail, sugestão de pauta. 10 curiosidades sobre o apresentador ali, 10 não sei o que lá. Já mandava pesquisa pronta? Mandava tudo já. Aí as pessoas... Aí eles começavam sonho, a né? ler e eu ficava no céu, assim, pô, que legal que os caras estão produzindo um podcast, um episódio, com base no que eu escrevi. Ou seja, posso fazer o mesmo. Exatamente. Aí que veio a sacada. Por que eu não faço isso em Blumenau? Primeira coisa que eu fiz, pesquisei podcast em Blumenau. Não encontrei. Tinha, mas não encontrei. Não achou nas buscas. Depois que eu fiquei sabendo que já tinha. Aí, ali eu comecei. Eu lembro certinho. Eu tava, né? Era um domingo à noite, tava assistindo um programa de TV, esquentando a minha comida no micro-ondas. Parei tudo, perdi a fome e comecei a planilhar as informações que eu precisava pra começar a montar o Blumencast. Aí isso foi num domingo. Na quarta-feira a gente tava gravando o piloto daí. Já tinha nome, já tinha tudo. Já tinha tudo. Foi na mesma noite. Assim. Exatamente. Foi E aí começou com aqueles seguidores poucos, lógico, os amigos, e daqui a pouco foi. Nunca teve, assim, uma explosão. Sempre foi muito gradual, assim, né? Então hoje a gente tá ali nas redes sociais com quase 18 mil seguidores, né? Mas sempre bem gradual. A gente tem uma média Mas é o que eu digo, é melhor ter 18 mil reais mesmo, né? De verdade, orgânicos ali, do que ter 100 mil e 4 visualizam e 2 comentam. Exatamente, baixa engajamento, né? São bem engajados. A gente percebe que tu até pode ter, talvez, um ganho orgânico, mas viralizado, e isso também é perigoso, porque as pessoas vão por um vídeo que tu fez que foi legal e depois percebem que tu não consegue manter aquela mesma constância e tal. E elas começam a deixar de seguir. E eu acho que não tem coisa pior do que tu ser um criador de conteúdo e ver a tua audiência indo cada dia indo embora. É melhor tu não ter tido aquele up do que tu vê aquilo ali, aquele teu resultado indo embora. Porque daí tu acha, assim, é o fracasso, né? Tipo, vai se acabar em nada. Exatamente. E é melhor vir 3 por dia, 10 por dia, 15 por dia, que é isso que sustenta e que segura. Porque quem tá ali é porque gosta daquilo ali, que tá vendo, né? Até vocês acharem o tom do que o Blumencast é hoje, demorou? Porque quando a gente trabalha em qualquer área, né? A gente tem que achar o time. Sim. Desse piloto até achar o time pro Blumencast que a gente vê hoje. Sim, a gente, assim, eu acho que não demorou muito, porque a espinha dorsal do Blumencast, ela continua desde o do piloto até hoje, assim. Então, né, é baseado, assim, em episódios sem roteiros, espontaneidade, a gente tenta fazer perguntas que nunca foram feitas pros convidados, né? Foi ótimo. Cíntia já participou, é um dos cases de sucesso, porque, cara, a galera pirou no teu episódio. Porque não tem roteiro, aqui não tem roteiro, eu odeio roteiro, odeio o roteiro. Pra qualquer coisa na vida eu tenho pavor. E quando a gente fala em comunicação, eu acho que o roteiro te ingessa tanto que tira o tesão da coisa, não tira? Tira total. E assim. o entrevistado de vocês chega sem ter noção do que... Nada, Exatamente. a gente só chega. E isso hoje é legal, porque as pessoas já chegam falando, já fui avisada que não tem roteiro, então cuidado com o que tu vai perguntar e tal. Não tem tempo, né? E aí não tem tempo. E não tem tempo, então isso vai tomando, assim, é algo que vai mexendo, né, dá aquele friozinho na barriga, porque nem tu sabe o que vai acontecer, que pergunta que eu posso ter um insight pra fazer na hora. Porque às vezes vem da hora. Vem de uma coisa que o cara respondeu, né? Isso. O cara deixou um gancho ali que tu vai fazer uma pergunta. Ou de uma história que eu nem sabia que existia aquela história, e a gente começa a falar sobre a história e tal, é muito legal. É isso mesmo. E aí sim, então como eu tava falando, assim, tem essa espinha dorsal desde o início, de não ter roteiro, de ter tempo, de tentar trazer assuntos relevantes e
o mais importante de tudo, pessoas de Blumenau. Não que tenham nascido em Blumenau, mas que tenham alguma história com Blumenau, alguma relação com Blumenau, né? Então a gente já trouxe aí pessoas do esporte, jornalismo, que eu amo, né? Do pessoal da comunicação, criadores de conteúdo, políticos, enfim, né? Hoje a gente gravamos ontem o episódio 168, então é um menu bem recheado aí para as pessoas. Com o Paulo Lopes. Isso aí. Exatamente. Eu vi no Instagram, inclusive, porque eu recebo, tá? Vocês podem receber a programação deles pelo WhatsApp, eu recebo. Mas o Paulo eu já vi no Instagram ontem à noite. Isso aí. Que ele tinha feito a entrevista. Foi muito legal, inclusive. A entrevista da Fernanda foi maravilhosa. É verdade, também. Uma Bombou querida. igual, A entrevista assim. da Fernanda foi muito... Bom, eu já vi inúmeras, né? Eu adoro. Porque eu adoro o jeito que tu entrevistas, eu adoro o jeito que vocês conduzem isso e o quanto o convidado tá ali solto. Não é feito. Sim. O cara tá solto. Exatamente. Seja quem for, assim. Parece que vocês desarmam e o cara se entrega. Que é isso que as pessoas querem ver. Exatamente. Essa espontaneidade, né? Isso. E eu acho, uma coisa que eu comento com a Joyce, assim, é que eu acho que eu não tenho o peso de ser um ex-emissora de TV. Porque eu acho que isso, de certa forma, acaba carregando, acaba rotulando, sabe? E eu não tenho um background de emissora de TV, de rádio e tal. Então, tipo, eu simplesmente eu cresci ali. Eu brotei do próprio Blumencast, exatamente. Então, as pessoas, elas não sabem, assim, tá, mas tu tem parentesco com alguém? Também tem muito essa questão do sobrenome. Graças a Deus, eu não tenho nenhum sobrenome tradicional. É verdade, teu sobrenome eu não conheço. Exatamente. Ninguém que tem, é só tu. Exatamente. Então, eu, graças a Deus, tenho um sobrenome diferente, mas não tem ligação nenhuma. Exatamente. Nenhum. Porque tu é daquela lá, daquela família. Nenhuma formação específica, nenhuma família, nada. E aí, como eu sou totalmente neutro nesse sentido, as pessoas realmente vêm desarmadas. Então, e elas entregam muito, sabe? Isso é muito bacana, porque... Vendo vocês, assim, eu tenho algumas curiosidades na vida. Então, a primeira delas, que quem o André foi que me falou, eu já entrevistei o André. É verdade. Lá E agora... Ver Mais ou era Vitrine? No Vitrine. Vitrine. Eu ia te falar isso também. Em 2026, que faltam só 3 anos, ou seja, 17 anos só. Que foi isso. Quase 20 anos que eu fui entrevistado por ti no Vitrine. O que eu te perguntei, meu filho? Era sobre uma apresentação de teatro do Pedro II. Ó, tu vê, eu sempre já metido com essas coisas de apresentar, Rapaz. A gente tinha formado um grupo de teatro lá no Pedro ali, II. perto da funerária ali? Era no Estúdio Lince. Lá no Elton. Muito antigo, assim. Pô, eu lembro. Cara, a gente bateu foto, eu lembro que era da época do Orkut, tu só podia botar 12 fotos. Das 12 fotos, eu acho que 6 era eu lá no programa Vitrine, sentadinho no sofá com a Cintia Casiani. Dando entrevista do teatro. Exatamente. Cara, a gente veio uniformizado e tal. Mas cara, então eu daria tudo pra achar essas fotos. Eu digo, mas assim, tu já fazia teatro e tal, tu já tinha uma coisa nessa veia de se comunicar. Na verdade, o meu sonho era ser jornalista. Entendi. E por isso até, como eu falei, eu trago muitos jornalistas, comunicadores da cidade. É uma área que tu gostas. Uma área que eu gosto e que eu sempre acompanhei. Sempre acompanhei os jornais locais aqui, na hora do almoço, na hora do final da tarde, os portais, enfim, eu sempre gostei. Então, tipo, eu lembro de nomes que as pessoas da minha idade não conseguem lembrar, de nomes antigos. Sim. E então, assim, Cara, e tem gente que renderia um papo, porque eu não sei se já foi, porque eu acho que eu não vi todos, mas tem pessoas assim, ó, que eu não sei se já falou com o Jefferson Douglas. Eu queria muito, se tu puder me passar o contato dele, vou passar. cara. Acho que tem que falar com o Jefferson Douglas por toda a história de RBS Blumenau. O Alexandre Gonçalves já fez? Já, muito não vi, massa. Não te vi, então Gonça. já coloca lá no... Vou ter que ver o outro cara que eu acho que é sensacional em matéria de televisão, né? Sim. Assim, porque eles... pelas mãos deles, muita história foi feita. Exatamente. Eles são paizões, né? Então, assim, Isso, muita gente porque muita história veio... foi feita pelas mãos desses caras aí, Eles têm uma visão, né? Pô, às vezes as pessoas não acreditam naquele profissional e eles enxergam um diamante a ser lapidado. E hoje esses profissionais são incríveis. É isso mesmo. Assim, tinha um faro, um feeling. E era também um momento diferente de fazer televisão. Porque era um momento mais solto, talvez. Não mais solto. Mas que tava se quebrando uma formalidade, né? E tal, mas tinha uma coisa mais gostosa. Me dá essa impressão, mais livre, assim, né? Vou te passar telefones. Meu, depois eu vou muito pensar massa. a ideia, já vou passar aqui quando O André adora essas listas, assim, as pessoas vão lembrando de pessoas que são interessantes. Sério? E eu lembro muito do Jefferson Douglas apresentando o RBS Notícias, assim. Hoje o Jefferson tá aqui na Unimed.
Ah, é? O Olha que Jefferson pertinho. também tá à frente da comunicação, enfim, da Unimed aqui em Que Blumenau. massa, Vou te passar. Aquela voz calma, assim, eu lembro muito dele apresentando, mas assim. Sempre. Ele tem Cabelinho era meio de lado, histórias assim. maravilhosas para contar. Que legal. A Esse gente cara recentemente, a gente conversou com a Vanessa Moltini e ela Querida, também deu eu um relato. pedaços, a Vanessa é maravilhosa. A Vanessa verdade. é maravilhosa. Uma E querida. tá aí mantendo o programa que tu iniciou, né? Meu Deus, é Começou mesmo? Vitrine, Meu né? Depois virou Deus do Vermaz. céu, ele falou de 20 anos, daqui até nem quero pensar nisso. Que merda, Detalhes, não detalhes. quero... detalhes, não quero nem pensar. E eu fiquei maravilhado com aquele estúdio, porque a gente sempre acha, né? Pô, tudo é gigante, assim. Tu via assim, meu Deus, Cara, aqui era é um o cozinho programa, o desse Jornal do tamanho. Meio-Dia. Ali já encostadinho já Porque era... era isso aqui, né? O Jornal É. do Meio-Dia ali e o Vitrine aqui. Era assim, 10 passos que separava a gente. Exatamente. Né? Era depois, aí quando foi pra Record, aumentou, que daí era o estúdio da TV Galega. Isso. Né? Aham. O da RBS, que eu lembro também, era antigo, não é como é hoje, com aqueles... Eu sou dessa época que era meio que, assim, a martelo e prego, sabe? Aham. Vai Parecia que eram Sim. outras salas, mas era um do ladinho do outro. Isso, parece que tá longe. Vamos pro outro estúdio. Isso. Tipo, o cara tá aqui, né? Isso. É a magia da televisão, cara. Porque tu vê, por exemplo, sei lá, nos estúdios Globo, né? O cara, ou no SBT, o cara sai do palco e ele vai andando por aqueles corredores pra chegar no outro estúdio pra apresentar Isso, um... aqui não tem isso, Não, amor. é Isso só tu sai virar a daqui, câmera. É só vira, vou trocar de estúdio oi, né? Exatamente. É a magia, que nem apresentar, né? Por exemplo, na época da RBS Notícias, botava uma bancada, instalava uma bancada num cenário que virava, A Vanessa falou desse negócio. entendeu? Era Cara, um cenário, então tu precisa ele terminar era de assistir. um triângulo. Isso, ela falou Então, do triedo. Cada trido Apertava formava... um botãozinho e ele formava virava. uma imagem. E pro RBS Notícias era uma imagem só de um lado. Então trazia um balcão, uma Isso bancada, aí. botava, a gente fazia de chinelo, Ah. short, né? Botava a camiseta, sentava ali e assim era o cenário. Que massa. Mas era o mesmo cenário do Jornal do Almoço. Cid Moreira fazendo escola. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que acontecia. Exatamente. Quero saber uma coisa. Quem que é a Joyce? Ai, meu Deus. Vai pra ti, ó, já. Porque tá, né? Dá pra perceber que eu fico aqui, ó, falando. Quem é a Joyce? Eu sou essa pessoa mais tímida, essa pessoa que não gosta, assim, de falar, mas que... Não sei, amor, quem sou eu? Não. Depois ele vai falar quem tu és. Primeiro tu vai dizer quem tu és. Ah, Ama gatos, 598 que tem em casa. Isso, exagero, gente, são só 5. Uhum. Se pudesse, seriam mais. Mas eu já recebi uma... Não vou chamar de ameaça, foi um recado. Um recado Uma ameaça velada. sincero. De que se houver mais algum gato, eu tenho que procurar outra casa pra morar. Então é melhor, Que isso? porque não cabe tanto. Não, cara, os gatos estão fazendo assim, ó. Tá bom? Sabe? Os Presídio, assim, ó. Aham, tá cheio, estão na janela Não, já, né? cara, Pedindo já. ajuda pra quem passa na rua. É, mas eu sou uma pessoa tranquila, uma A pessoa gente vai fazer calma. mais pra frente, quando a gente se aposentar, o sítio Dona o Joyce. sítio Dona Joyce. Ah, eu quero trabalhar lá. Pode. Quero. Se tiver cachorro junto, quero. A gente Ah, faz ela as ama duas cachorro alas. também. Quero. Quantos anos a Joyce tem? Eu tenho 35 anos. Sou mais velha, inclusive, 4 4 anos do que o Nossa, André. só sou 10 do tá ótimo. Tamo tudo junto aqui. Fica tranquila, tá tudo certo. É, mas tenho Calma. 35 anos, calma. Tu vê por que fora. a voz dela é calma, né? Ela é- Dá um soninho, Dá. né? Ela É é uma gostoso, coisa assim. doce, né? é. Isso, eu Não- tenho. Eu relaxo muito, assim, quando a gente tá nem conversando. na barriga, né? Saberia como era ser assim. Existiam pessoas que trabalhavam comigo que comentavam, assim, que quando elas estavam muito estressadas, elas vinham conversar comigo pra acalmar, porque a minha voz é uma voz que acalma, assim. Tu és assim mesmo? Tu és essa plenitude mesmo? Eu assim? sou, né? Eu, no geral, 99% Mas, de novo, assim, das vezes sou Tu és assim, tranquila. tranquila. Demora a ficar puteada. Demora pra explodir, mas... Mas ela também. tem opiniões fortes, que é diferente, É. né? De tu ser uma pessoa Explosiva calma. de ser uma pessoa com personalidade. Exatamente, Ela ela pode tem ser muita calma e ter personalidade, Eu assim, sou tanto é muito- que eu cresci muito com ela, assim, eu aprendi muitas coisas, Ai, que o meu lindo. posicionamento, a minha postura chorar? é diferente, Não vou ela vai, geralmente, né? Quando eu falo da Joyce, Começa a chorar, traga um lenço. mas eu realmente, assim, a gente até falou isso lá no episódio com a vice-prefeita, né? E aí ela mesma falou, a própria vice-prefeita, porque era época do mês das mulheres e tal. E aí ela falou, né? Do lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Antigamente se falava atrás, né? É do E isso lado é importante do lado, né? E a Joyce é muito isso, assim. Ela ama fazer o que ela faz nos bastidores, é o lugar dela, não que eu queira que seja. Ela quer, É onde ela quer estar. ela quer estar. Prefiro. E ela se sente muito bem, muito confortável, assim. E como ela já me falou, assim, se eu te ver brilhando, pra mim isso já é o Ai, meu que prêmio, coisa assim. linda, É muito gente. legal. Que lindo isso. E quando eu tô, né, nesses lugares, assim, que a gente tem oportunidade
oportunidade de falar um pouco da nossa história, da nossa vida, eu também faço questão de retribuir, né? Esse carinho, porque é uma parceria de vida e uma parceria de tudo, né? E só dá certo porque alguém faz os bastidores. Exatamente. Exato. Eu sempre digo, né? Alguém tá fazendo alguma coisa que ninguém... É que nem em casa. Vocês podem ver em casa. Às vezes alguém... Eu sempre falo, pra casa tá limpa, alguém trabalhou e ninguém viu. Exatamente. Né? E no trabalho de você... Porque hoje é um trabalho, né? É um trabalho. É um a gente trabalho de vive, vocês, a gente né? O vive do Blumencast. Blumencast, graças a É um Deus. trabalho. Faz 8 meses que a gente Nunca vive mais do é Blumencast. camisetinha nem a feira. Não, nem o crachá. Né? Nem o crachá. Esperamos que nem o CLT. Amém, senhora. Assim será. Quem é o André? Ai, meu Deus, que difícil. Cara, o André, tudo isso aí. Marombeirinho, né? Ah, André um pouquinho marombeirinho. só. Sempre tentei, na verdade, né? Mas a gente vai, desiste e recomeça e tudo mais. Mas eu sou essa pessoa comunicativa, exibida de certa forma, né? Porque já tava lá nos programas de quase 20 anos atrás, né? Com teatro e tal, sonhador, né? Quis ser por muito tempo jornalista. Não aconteceu porque... Na época, como eu falei, eu me casei a primeira vez, né? Então as tuas preocupações são outras, né? Mas eu acho que o universo sempre se encarrega de voltar com aquilo que tu pretende, que tu sonha, né? E aconteceu. E um apaixonado pela cidade de Blumenau. Então, cara, eu amo... Nascido em Blumenau. Nascido em Blumenau, no Tu bairro nasceu em Bom Blumenau? Retiro. Nasci em Blumenau também, mas essa paixão pela cidade eu aprendi com ele. Com ele. É. E tu nasceu no Bom Retiro? Nasci no Bom Retiro. No centro. Cara, quando eu vou pra lá, assim, eu não sei, eu acho que eu já vivi outras vidas naquela região por No Bom ali. Retiro, amava. E no Bourbon, né? Sabe o que eu acho que é gostoso do Bom Retiro? Porque é bucólico ainda. Isso. Vocês não têm essa sensação? É calmo, é pacato. Que não perdeu aquela essência, assim, né? Parece Muita que... natureza. muito cara, verde, né? Exatamente. Eu nasci ali no Eldorado ali. E, cara, eu amo demais isso. E aí tive um relacionamento, eu devo o que eu sou hoje também ao meu pai, que então eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E aí ele me pegava pra passear e a gente passeava muito na cidade. Então eu tenho muita memória afetiva da cidade. Pode ter vindo disso essa Exatamente. Eu acredito muito nisso, assim. Porque, cara, eu pegava o ônibus, tinha da época de catraca livre no domingo. Então a gente ficava pegando o ônibus e ficava andando pela cidade. Daí parava no terminal, pegava outro ônibus. Então eu conheci muito a cidade de Blumenau dentro dos ônibus, passeando com meu pai apontando, aquilo ali é assim porque é assim. Que máximo isso. Sabe aquele filme... Me ajuda aí? Do Will Smith? A Procura da Felicidade, Sei. que daí o pai precisa, eles vão dormir dentro do banheiro, daí ele fala dos dinossauros que tem que se proteger. Meu pai fazia muito isso. Então ele criava uma fantasia, histórias, exatamente. Então, tipo, meu pai é extremamente pobre, né? Então, assim, ele usava os recursos gratuitos, mas ele fazia de uma forma muito... Com magia. Com magia, exatamente. Isso é pra poucos, né? Eu me emociono muito, assim. E você já agradeceu ele por isso, porque eu honro muito poucas pessoas sabem fazer isso. Com poucos recursos ainda levar... Exatamente. Em vez de ficar reclamando que não tem... Não, e dizer eu não vou porque eu não tenho, não. Tem um jeito de ir e como que a gente vai fazer pra ser memorável, tá? Até hoje tu lembra disso, muito. Né? Vamos falar do Blumen o seguinte. Entrevistar é difícil. Tem algumas... Depende de quem. Exatamente. Tu já claro que ninguém vai falar nome. Uhum. Já pegou entrevistado assim que foi uma merda? Você falou assim, cara, que bosta. Eu tenho que acabar isso logo, se não rende, não vai, o cara não fala. Ou tu achou que era uma coisa, foi cheio de expectativa, foi outro, conta. Geralmente acontece isso. Quando a gente vai com expectativa, Fudeu. é o contrário. Não sei, quando a gente vai sem expectativa, é o contrário também, assim. Não que eu tava com uma expectativa baixa, mas usando de exemplo o Paulo, eu não conhecia ele. Ele foi uma indicação do Evaldo Fischer Neto. Fala muito bem. E ele entendeu, ele nunca tinha vindo em podcast. E ele entendeu na boa a concepção do podcast. Entendi. Cara, é uma troca, é uma conversa. Não é uma entrevista. Tu vai me quebrar se eu te perguntar e ficar respondendo sim ou não. Pra matar. Cara, ele entendeu e foi demais. Foi simplesmente demais. Então, assim como teve o do Paulo, como eu falei, não é uma baixa expectativa, mas eu não conhecia ele, não sabia o que estava por vir, né? Porque você é da área da comunicação, já sabe, assim, vai falar, tudo bem, tá tranquilo. Uma pessoa da área política, pública, uma pessoa que tu não conheces muito, tu realmente não sabes como que ele vai te devolver. Exatamente. Vai te entregar essa entrevista. Exatamente. Né? E aí, o que já foi péssimo? Cara, já foi péssima essa questão da expectativa, assim. Até teve uma entrevista que a gente imaginava que o cara ia
falar muito sobre a história da família dele e no final porra não nenhuma. falou nada, assim, ele não sabia nada da família dele. Mas, no geral, eu acho que a gente tem mais o contrário, né? A gente até brinca, assim, que às vezes, vamos chama aquela pessoa, a gente começa, mas se não for bom, a gente diz assim, ó, o microfone tá aí, é 1h30 pra falar. Fala quem tu conhece. E chama a gente quando terminar. A gente faz essa brincadeira, assim, mas quando a gente faz esse tipo de brincadeira, a gente percebe que o papo é muito bom, assim, e aí a gente não sente passar. Eu falo porque tem pessoas que são tímidas. Tem pessoas que às vezes topam ir, mas não entendem muito como é que funciona. Sim. E tem gente que realmente não fala. Sim. Tem entrevistado que não fala. É. Que ele vai te responder assim, foi legal. Sim. Tipo, na história do teu pai, né? Como é a tua lembrança, por exemplo? Exato. Foi marcante. Porque fudeu. Porque não transmite emoção, né? Não, e tu não consegue ir à frente. A Joyce percebe no final do episódio o quanto eu fico cansado. Porque eu tento. Eu ia te perguntar porque isso. da mesma tu não forma. fica exausto? Nesses casos, sim, porque eu acho que da mesma forma que a TV e o rádio tem a questão do tempo, que é uma coisa que a gente tem totalmente ao contrário, a gente tem tempo e não importa se é 1 hora, 2, 3, a gente tem episódio de 4 horas Mas e meia. vai exaurindo daí, né? Porque daí tu fica 4 horas ali tentando tirar leite de pedra. Não, aí não fica, mas eu me cobro pra ter pelo menos 1 hora de episódio. Então, tipo, eu sei que eu não preciso ter as 4, porque daí é tortura pra mim e pra quem tá ouvindo, né? Que acha que teve muito conteúdo e não teve nada. Claro. Então, só que eu penso assim, cara, Injeção pelo menos de 1 linguiça. hora. Porque se eu faço um episódio de meia hora, pô, todo mundo vai dar uma comparada ali que tem episódios de 1, 2, 3, 4 horas. E esse cara, meia hora, deve ter sido muito horrível. O cara deve ter saído no meio da conversa, né? Ele se assustou com alguma coisa. Então, daí, tipo, eu tento trazer pra pelo menos muito perto de 1 hora, assim. E aí a Joyce percebe o quanto que eu saio, assim, porque eu tento tirar leite de pedra. Isso aí é um problema, porque a pessoa realmente sai exausta. Porque tu tens que entregar aquilo pro teu seguidor, pra quem te acompanha, né? Sim. E eu imagino que deva acontecer, porque vocês fazem muita entrevista e com muita gente diferente. De todos os ramos e de todas as áreas. Então, às vezes vem a surpresa boa, né? E qual foi o maior tempo de podcast que vocês fizeram? Foi recente, né? Foi o primeiro deste ano, foi o primeiro Jean da terceira Tomedi. temporada. Isso, foram quase 5 horas, né? 4 horas e 45 minutos, se eu não me engano. Oi? Aí vocês botam, assim, gravam como se fosse... Depois, né? Fazem e deixam ali como foi vivo, digamos assim, ou vocês editam. Totalmente deixam na vivo. íntegra. O que tá ali é o vivo que foi. Isso. Não tem corte. Não Não tem tem. nada. Inclusive, Então, já pra teve ouvir convidados. o Jean Tomedi, dá pra ir quase até São Paulo, assim. Sim. Carro, Mas né? bota no 1.5 porque ele tem uma fala muito calma. Isso, dá pra ouvir um pouquinho mais rápido. Dá pra ver um né? pouquinho mais rápido, assim. Mas foi bem legal porque ele fez a nossa parede do nosso novo estúdio, né? Que foi uma evolução também do Blumencast, Que né? legal, Hoje a gente tá na nossa 3ª temporada e na 3ª versão do nosso estúdio. E ele fez uma imagem Eu linda até da achei cidade que de o estúdio ia Blumenau. rolar em casa, entendeu? E é em casa. Ele é em casa. Só que daí Ele é separado, exatamente. Ele tá dentro da casa. A gente transformou o nosso quarto. Eu nunca associei uma coisa a outra. Porque quando eu fui com vocês, tinha o estúdio. Isso. E aí depois eu vi que vocês reformaram, mexeram na casa, ficou lindo, parabéns, aliás. Obrigado. E aí eu vi que tem um estúdio, mas eu não associei que o estúdio era dentro de casa. E essa era a ideia, que a gente isolasse de certa forma o estúdio, porque a gente não queria trazer as pessoas que a gente não conhece pra dentro da nossa casa, da nossa privacidade. lógico. Então a gente fechamos uma janela, abrimos uma porta, Entra e por aí ali, entra sai ali por e ali. sai por ali, daí, entendeu? E aí Cara, que e genial o Jean fez isso. essa cereja do bolo que colocou Que ele é no nosso sensacional. estúdio, Não, ficou lindo. a arte Nossa. dele. O Jean é Eu tenho de certeza uma... que ele ainda vai ser muito mais Eu também reconhecido pela acho. história. Ele é assim de uma como... sensibilidade que não existe. Exatamente. Não existe, assim. É muito gostoso conversar com ele. Muito, mas Sempre dá pra rende botar um no e-mail podcast. porque Dá, ele fala, ele é ele calmo, fala de ele- gavar, né? Isso. Como se por aí. E ele é, como é que é? Detalhista. Como um artista Isso. tem que ser, né? Mas ele Isso. vai detalhando cada vez mais a história, assim, vai refinando, né? É isso mesmo. Então, assim, a gente teve... Esse é o maior episódio o daí, O né? segundo maior eu acho que foi foi o do Lauro Baca, Tá. ou foi o do Sassi, Do né? Vitor Fernando Sassi também. Isso. Ah, o seu E a Sassi gente também, encontra que tem coisas... história Exatamente. pra contar que não acaba nunca mais, Muitas né? curiosidades, muitas coisas que eles não tinham falado, E é um falam ali. gentleman, né? Ah, sim, É com de certeza. uma Exatamente. educação. A gente gravou do Sassi num feriado de Corpus Christi. Que foi há a 2 nossa anos atrás. sorte. Acho que foi o primeiro episódio mais longo. E aí nós gravamos durante o dia, porque a gente gravava à noite, a gente fez as contas e ia sair depois da meia-noite do estúdio. Mas com o Félix Tais também foi Eu ia falar, bastante. o Félix Tais deve ter rolado E a- grande, porque o seu Sim, Félix tem muita fala- história, e fala fala bastante. bastante, fala bem, né? Isso, Também. só que daí Fala ele bem. fez todo o podcast antes da gente gravar, ele fez tudo no off, porque ele tinha muita essa...
vê se é isso aqui que eu posso falar, não E sei o que. aí Ele vai todo mostrando e ele vai cuidadoso. contando história. Isso mesmo. Aí começou o On. Aí, cara, foi o mesmo podcast, só que daí... Com então, mais algumas informações. Assim, E aí a gente foi, saiu no final da... Era meia-noite já. Passou da meia-noite. É. Sabe com um ele. senhor que eu tô pensando aqui que poderia render uma bela entrevista? Não sei o nome. Aham. Eu acho que... Eu não sei se é Shadrack o sobrenome. Ah, tem o... Sim, a gente já conversou com ele. Vocês já fizeram não. do teatro? Hans. Ah, não é do Não. teatro. Era do Spitzkoff, o Hans Shadrack, Não, filho do eu Shadrack. acho que tem a ver o sobrenome, também não sei se é isso, mas é um senhor que ele é a cara do Teatro Carlos Gomes. Ele tá Sei. sempre ali, ele trabalha É. no teatro, ele tá sempre ali. Eu queria aí, ó. descobrir, porque imagina as histórias, Exatamente. isso são anos, né? Que ele não tem pra contar de quem já veio, É. de como veio, das curiosidades dos próprios Com espetáculos. certeza. Vou tentar também. por Ó, tá favor. vendo? É, Sim. Pauteiro, Ah, eu né? adoro, A gente vai adoro conversando, isso. aí já vira Sim. pauteiro, já vai pensando no que. E tu falou da íntegra, ali já teve convidados que pediram pra cortar, assim, daí a gente fala, olha, a gente não vai cortar sob risco da gente não colocar no ar, então, se você acha, né, daí o que a Mas gente por quê? faz? Porque você arrependeu? As As pessoas, pessoas se esquecem, soltam. né, que tá gravando. Elas ficam tão à vontade Ai, mas que... aí é que é massa, É, gente. claro, Tem alguma mas é- confissão, assim, impublicável? Não. Na verdade, teve 2 casos, foram 2, né, que tu mandou, que acharam que tinham falado algo Errado. muito De outra a mais pessoa, de né? outra pessoa, É. mas aí a gente mandou aquele trecho da gravação e as pessoas disseram, não, nem foi tanto, pode Que publicar. daí vai pra casa com receio, né? Será que, Isso. será que a pessoa vai perceber Porque tu que eu começa a falei dela? imaginar, É, e aí, é. pô, acho que eu falei demais Até ali. onde eu fui. Isso, É. daí a gente recorta, manda pra ele, Aham. aí, ó, o que tu falou foi isso aqui. Ah, não, eu achei que eu tivesse falado mais coisas. Pode assim, deixar, fiquei mas mais nunca nada foi tirado. A gente episódio. teve um episódio que não foi publicado. Existe um episódio secreto. Cara, e episódio esse episódio, o 91. dia Gente, que depois for que pro sair do ar, ar, eu vou com ter certeza. que... Eu quero saber Sim. quem é, caceta, agora. Porque agora eu vou ficar Existe com um a episódio secreto que eu sempre falo, né? Que a Isso, pessoa pediu pra não a colocar. pessoa pediu pra sim. não... Deixa Os a hora advogados da pessoa pediu pra deixa não colocar. quando morrer, tu coloca. A pessoa é relativamente jovem. Ah, sei lá, mas aí tem um... Mas um dia vai... né? Dá um ciricutico, ó. Cara, eu acho que vai dar um rebuliço em Blumenau no dia que... Menino, vamos terminar. né? Quero saber quem é. Vamos acabar com isso. Eu já tô nervosa. Tu também tá curioso. Não te finge que tu não é fofoqueiro, que tu é. E isso que é o legal, né, Tá. de estar no podcast, porque daí o off tu sabe muito mais coisa, né? É o que acontece lá com a gente. As pessoas depois do que... Mas a pessoa foi da entrevista normal, ela não viu que ela tava fazendo merda? É que Ela- Ou ela foi chapada? Ela Foi? Não. se empolgou. Ela As se pessoas empolgou se bastante. empolgam quando elas estão conversando. E elas esquecem realmente que tá gravando. Tá, daí a pessoa chamou os advogados e pediu que não... Não. Os advogados viram a Eles chamada, viram. porque a gente fala, né? A gente faz sempre aquele storyzinho, né? Tipo, ó, tô aqui com a Isso, pessoa. um corte, né? Nem foi Não o é o corte. corte? É o Foi, story sabe, do depois do feed. Só programa, anunciando. Ah, eu tipo, vou tu falar deve ter com- visto do Isso. Paulo ali. Isso. Então, aqui, ó, acabei de gravar com pessoa tal. Falei e- sobre isso, sobre isso, sobre isso Aí eu sempre amanhã. falo. Aí É. o advogado não dormiu. Aí ele falou, o que tu falou? Aí a pessoa contou, aí ela falou, não. Aí a gente começou a mandar esses trechos. Não, mas não foi tanto assim, tal, ó, vou te mandar. Aí tira isso, tira aquilo. Aí eu falei, não, quando tu pediu pra tirar tudo isso aqui, daí, então é Então melhor não mais a publicar. entrevista, não é a Exatamente. verdade que vai pro Não. público. Porque tem essa verdade, que é com a qual vocês trabalham. Exatamente. A gente, cara, Aí tá, credibilidade em quanto não primeiro vale lugar. esse Cara, é forte, tá? É pesado. Ai, que delícia, eu quero saber. Todo mundo conhece Que do delícia, que vou se saber trata. depois, não vou contar. Sim. Só É pra dizer louco. pra vocês. É sigilo. São os advogados atrás da gente, né, É. Silvio? Thaís é doido, não é maluco. Essa tua coisa com a história de Blumenau vem muito do que tu falou do teu pai. É. Teu pai levar, falar, criar contos Sim. e coisas em cima dos lugares. Da onde tu consegues tantas informações e curiosidades? Porque tem muita curiosidade, que eu aprendo com vocês, tá? Ai, que legal. Eu A aprendo gente fica com muito vocês. honrado quando a gente eu vou ouve por isso. ali e aprendo, que eu digo, não é verdade. Aí eu volto pra ver de novo e tal. Da onde vem? As pessoas te mandam ou vocês são pesquisadores mesmo de paixão? Aonde vocês vão atrás? A gente pesquisa bastante e só fazendo mais um adendo, além do meu pai, eu também devo essa paixão pela história pra minha tia. Minha tia Cici, ela é guia turístico de Blumenau, né? Então ela também sempre falou de curiosidades da cidade, assim, então... Pô, é uma fonte inesgotável, né? É, Conhece muito legal, muito, assim. é.
Mas aí falando da pesquisa, a gente pesquisa muito e eu sempre falo que Blumenau, graças a Deus, assim, é uma das poucas cidades do Brasil que guarda muito bem a sua história, que tem uma história com detalhes. Poxa, a gente tem vários documentos escritos pelo próprio Dr. Blumenau, né, o fundador da cidade. Então, a gente tem vários lugares que a gente pode se apoiar nas pesquisas. Blumenau, não sei se tu sabe, mas tem a única revista do Brasil com o maior tempo de edição ininterrupta, que é Blumenau em Cadernos. Então só não ali, sabia do Blumenau em desde Cadernos, mas não sabia disso. 1957, ela nunca foi interrompida. Então, em questões de tempo de edição, de publicação, é uma revista mais antiga do Brasil. Caramba. E nós temos uma boa parte dela. Isso, então ali é muito legal. Sério? A gente tem uma boa parte das coleções. Físico, né? Tem muito na hemeroteca, né? Disponível online para pesquisa, mas nós temos físico mas isso também. é um patrimônio. Isso é gostoso porque tu vai lendo ali, tipo, tu não precisa ler o livro inteiro, assim, tu lê ali e tal, pô, isso aqui é um título que daria uma baita curiosidade que eu nunca ouvi ninguém falar. Pá. Muito dá pra basear por ali. Exatamente. Então, a Blumenau em Cadernos ajuda a rua muito. Da linguiça que é mentira. Isso, exatamente. Tá vendo? Eu tô ficando instruidinha. Mas, por exemplo, assim, né? A gente fala muito do Vapor Blumenau. Recentemente a gente fez o Linha Direta Blumenau, porque teve o assassinato do comandante do Vapor Blumenau. Então as pessoas falam, pô, é ali debaixo do teu prédio, né? O Vapor Blumenau na prainha. Eu andei no Vapor Blumenau. Sim. No 2 daí, o que tinha um restaurante. Porque daí meu pai levou a gente pra almoçar e passear. Era essas memórias. Considere-se muito feliz, porque eu queria muito ter... Cara, eu andei ali, andei no Vapor Blumenau. Almoçamos uma vez só também, que era muito legal. Nem sei se o almoço prestava, se era bom ou não, mas era o evento, a experiência, né? Mas mataram o homem. Mas não do 2, daí era do 1, que é aquele vapor que fica ali na prainha. Que é o bicudinho. Isso, exatamente. Mataram o homem ali dentro? Não. Aí foi lá no Hotel Rollets, que hoje é o Grande Hotel. No bar do Hotel Rollets, ele encontrou uma pessoa lá armada, né? Na época, tu não podia andar com a arma à vista, né? E ele era um cara muito conhecido, e aí foi provocado por um amigo dele, que era, como é que era? Promotor, assim, né? Ele falou, duvido que tu vai lá e diz pro cara guardar a arma dele, não sei o que lá. Daí eles começaram a bater boca, lá na Rua 15. Levou um tiro. Onde hoje é mais ou menos a Trecos e Mimos ali, levou vários tiros ali. E aí o cara saiu vazado. Gente, nunca soube disso. Então, essas coisas a gente gosta de trazer. Ai, conta mais, vai. Tem... O Casamento às Cegas foi um que repercutiu bastante. Exatamente. A gente gosta muito de atrelar coisas novas com coisas antigas. Então, por exemplo, existe o reality show do Netflix Casamento às Cegas. Isso. E a gente conseguiu trazer, também folheando isso foi da Joyce, né, a pesquisa da Joyce. Olha aqui, ó, antigamente as pessoas vinham, as mulheres vinham, né, pelo Vapor Blumenau lá de Itajaí pra cá. E aqui os homens, que eram em grande maioria, né, e solteiros, faziam um sorteio, assim. Aí eles chegavam, aportavam aqui, perto ali da prainha, e eles subiam e faziam declarações como se eles estivessem perdidamente apaixonados, mas eles já sabiam porque eles recebiam uma lista das pessoas, das mulheres. Mas não sabia a cara de ninguém. Não, mas não aí tinha distinção de idade, nada, era... E aí acontecia de um novo ficar com uma mais velha, de uma mais velha ficar com mais... Mas era obrigada a ficar junto? Sim. Isso era um combinado. E só não ficava junto se a mulher, né, não queria. Mas isso era raro acontecer. Daí eles podiam propor uma troca ali de casais ali. Aí elas já ficavam por aqui? Já ficavam por aqui, já... Iam viver enamoradas. Isso. Exatamente. Então existia muito isso, assim, que as pessoas não fazem parte. E aí, no final desse conteúdo, eu faço uma provocação, né? Quantos descendentes estão hoje, né, vivos desses casamentos às cegas, que ninguém sabia quem era. Exatamente, tu imagina? E as mulheres não sabiam disso, tá? Os homens só sabiam disso. As mulheres, elas, meu Deus, o cara acabou de subir aqui a bordo e tá me propondo em casamento como se fosse paixão à primeira vista. Elas eram totalmente ali... ingênuas, achando que era o cara viu e se apaixonou. Sim. Gente, mas é só história sensacional. Sim, o próprio Conde Du, né, que veio para Blumenau, que era o esposo da princesa Isabel, né, veio convidado pelo padre Jacobs. Então, as pessoas não conhecem, assim, que Blumenau tinha uma relação muito boa com o Império do Brasil, Pedro II, né? Trocava correspondências pessoais com o Dr. Blumenau. Então, cara, a gente vai encontrando, assim, né? E a gente tem... Gente, é muita coisa legal. É muito gostoso. Que às vezes a gente nem tem acesso, né? Que as pessoas nem tem como saber
se não for numa base de pesquisa como é que vocês fazem? E é isso que a gente quer fazer, a gente está se posicionando nessa questão, assim, são novos formatos. Então a gente tem, por exemplo, as revistas, mas nem todo mundo gosta e tem tempo para ler, né, essas curiosidades. Tem alguns fóruns, por exemplo, o grupo do Antigamente em Blumenau, que é também uma forma de pesquisa muito importante pra gente. Lá tem uma base de fotos muito grande, também histórias. Tem outros blogs, por exemplo, a da Alberto Dai, que é muito importante e interessante. Ele tem também de histórias. Exatamente. É muito rico o conteúdo então dele. tem vários pesquisadores legais, assim, que fizeram um A trabalho... própria Sueli Petri, né? Assim, Exatamente. Né, gente? Dá pra ficar 8 anos e meio esperando ela contar tudo que ela sabe, né? E vai ser difícil ainda, né? Tudo, porque, cara, ela realmente Aposentou, né? Tá aposentando, sei lá. Ela é a grande guardiã da história de Blumenau. Assim. Isso. Inclusive, a gente daqui a pouco vai fazer uma live, né? Eu acho que na próxima semana a gente vai fazer uma live com ela. Ela é maravilhosa. E também, né? Um bom papo, fala maravilhosamente. Pessoa muito humilde. Muito. E o que ela conhece... Sabe o que é isso que fala, uma guardiã da nossa história mesmo, porque essas coisas são legais serem divulgadas, né? Até para questão de turismo. Se tu pensares, porque o que faz a gente quando vai viajar querer conhecer? São às vezes até lendas urbanas mesmo. A gente se apoia muito nisso. Muito, e aí a gente tem aqui coisas assim tão bacanas que podem ser contadas pro turista. Já que tu falou de Sueli Petri, queres mais uma curiosidade? Quero. Sabia que ela já tocou nos ossos do Dr. Blumenau? Não. Ela contou lá no Blumencast. Tiraram do Sim, mausoléu. Porque não tiraram, né? O mausoléu tinha recém ficado pronto e eles iam colocar pela primeira vez. E aí tinha lá um pacotinho. Não tocava. Com os ossinhos amarelinhos nem dele, e tal. Nem do Papa, nem E ela falou, o que é isso aqui? Não sei. Ela tocou no Dr. Blumenau. Esse é um ossinho da canela, né? Não tira a mão. Deixa ali. Não, mas ela é maravilhosa. Ela tem toda essa vivência, essa história. A lembrança, né? E ela é uma boa contadora de histórias. Demais! Tu fica assim... Tu tem vontade de ficar horas ouvindo. É o que eu falo, 8 anos e meio tá valendo um café com ela. Exatamente. É que ela conta como se todas as histórias fossem dos vizinhos dela, assim, né? Das pessoas ao redor, assim, muito interessante. No ar. Alô? Alô? Bom dia. É a Cíntia quem fala? Oi, Cláudia, tudo bem? É que esse é o meu telefone, meu amor, o da minha mãe é outro. Eu posso te mandar para tu falares diretamente com ela? Tá bom. Eu vou te mandar no WhatsApp, pode ser? É porque eu estou ao vivo no ar na rádio trabalhando, no caso. Não tem como falar alto, eu posso te mandar por ali? Tá bom, meu amor, eu tô te mandando. O WhatsApp, eu tenho ali um WhatsApp, será que é o teu? Não, então eu vou passar aqui, calma aí, deixa eu sair daqui, vou lá pro outro lado e passo. Espera aí. Não diga alô, diga sem filtro. Ai. Tchau. Vida real, né? É isso aí. É vida real. Dá mais saúde, né? Falando da mãe. É Importante. Fisioterapeuta que vai lá e tal. Importante. Já tá resolvido. Tá direcionado. Como é que vocês imaginam o Blumencast daqui a 10 anos? Porque passa rápido. Passa. Se há 20 você me deu entrevista, mais 10 é assim, ó. Já pensou daqui 20, alguém que eu entrevistei, né, jovem, que a gente já entrevistou pessoas jovens também, né? Aquela pessoa tenha morrido, que a gente falou. Vai poder ver o podcast, eu tô agoniada com ele. Pecado. Não é, mas 20 é foda, cara. 20 eu vou estar com 60 e ela vai pra o lado. Cara, como é que vocês querem estar com o Blumencast? Onde vocês querem estar? Qual é o plano do André e da Joyce? Eu acho que aquela situação ousada que eu falei, né? Ser a maior página de Blumenau, a gente quer ser reconhecido dessa forma, a gente sabe que tem um caminho muito longo pra trilhar. Estamos conscientes também que talvez não seja o YouTube, a plataforma daqui 20 anos, que não seja o Instagram, o TikTok, mas a gente vai sempre tentar se atualizar, vai migrando junto, né? Pra aquilo que for. E eu acho que é isso. Eu acho que já é um sonho bem ousado, assim, né? Sim. Ser a maior página de Blumenau. E pessoal? Que 20 anos? 10, né? 10? Daqui 10. A gente tem planos aí de mudanças, né? E estar juntos, né? Que é plano de mudança? Que mudança, filha?
Mudança de casa, a gente quer tentar vir mais pro centro, porque eu tenho essa ligação, né? E a Joyce tá pegando também isso, Com né? Bom Então, Retiro, certo? Pra lá que tu quer ir, não, né? mas pode ser até, sei lá, Itopava Seca, Vila Mais Vitor central, Ponder, mais central, exatamente, assim, que tu consiga pegar um patinete elétrico e dar umas resolver a tua voltinhas. vida. Exatamente, né? A gente quer essa qualidade de vida. Eu amo fazer as caminhadas ali na Rua 15, então eu vou apontando pros prédios, aqui era tal coisa, aqui já foi de tal pessoa e tal, então eu gosto muito disso. Então essas são as mudanças que a Joyce está falando, né? Mas principalmente tá junto, né? Trabalhando juntos. Talvez, né, a gente vai entender que vai chegar um momento que a gente vai precisar contratar pessoas também, se a gente quer continuar crescendo, isso é natural. Pra dar conta, né, da demanda. A Joyce é bem resistente a contratações, porque a gente sabe que, né, as pessoas talvez não tenham o mesmo zelo. Diferente do que vocês Isso, do que, fazendo, né? lógico. Então a gente tem que começar a amadurecer essa ideia, mas entender que vai chegar um momento que pra gente crescer mais, hoje a gente tá trabalhando de domingo a domingo. A gente não foi o primeiro descanso mesmo do ano, a gente teve agora nesse feriado. A gente ficou de boaça sexta, sábado e domingo, assim. Até por causa das coisas que aconteceram em Blumenau também, a gente tava meio assim. Pra tanto que a gente trocou a data de Sim, entrevista, o André era pra ter sido exatamente no dia fatídico, né? Não tinha nem clima, nem como. E aí a gente aproveitou então para descansar, para se interiorizar e refletir algumas coisas, assim, mas a gente tem trabalhado realmente de domingo a domingo, a gente tem postado todos os dias. Graças a Deus. Não é com reclamação. Graças a Deus. Deus é pai, que assim seja. Exatamente. Agora vem a pergunta trocada. Agora é o contrário. Quem é o André? Ai, o André... Ela vai chorar. Não vou chorar ela hoje. Não vai. Hoje ela não vai. Agora ela vai conseguir falar muito mais do que a pergunta pra ela, quem é a Joyce. É, lógico. E outra coisa, fora a TPM, que a gente conversa, eu e ela, a gente já falou com a TPM, que ela tá virada no demônio, né? É verdade. Nos identificamos, querida. Eu vivo isso constantemente na menopausa. Tranquilo, fica tranquila. Tá tudo bem. Mas quem é o André? O André é essa pessoa comunicativa, extrovertida que vocês veem, uma pessoa cheia de planos, de sonhos, e uma pessoa que... Eu vou chorar. Conseguisse. Ela se emociona, tá vendo? Eu falo que ela é toda coração, ó. É isso. Resumindo, o amor da minha vida. Ai, que lindo! Quem é o André em casa? Ele é chato? Ele é bagunceiro? Ele é o quê? Não, ele ajuda muito. A Cíntia não acredita? Não é tudo isso aí, não. Para. Qual é o defeito do André, cacete? Não, ele não é assim. Eu costumo dizer que mulher tem, assim, um jeito organizado a mais de ser, né? Tem aquela toalhinha que fica fora do lugar. Ele baixa o tampo da privada? Baixa. Até porque a gente tem um gato cego, né, gente? Se não baixar, ele morre afogado. Fazendo coisa, é verdade. Mas era antes do gato cego que eu já baixava também. Já era antes dele. Não foi por causa disso. Ele baixa, assim. O que ele mais te irrita? Tem que irritar. Eu sei. E eu sei porque nas conversas que a gente tem, eu sei o que irrita ela. Irrita? Eu vou falar uma coisa que talvez não seja o que tu tá pensando, mas às vezes quando a gente conversa, quando a gente discute, tem alguma coisa que eu tenho que melhorar, ele vai falar assim, por exemplo, Joyce, tu tem que botar essa xícara aqui. Beleza, eu já captei a mensagem. Daí ele vai dizer, porque a xícara ela tem que ficar aqui. E se não for aqui, ela vai ficar aqui. Isso não é ele, isso é homem. Isso não é ele, isso é homem. Ele é assim. É igual, meu marido assim, Cíntia, tal coisa. Tá bom, entendi. Não, porque assim, porque tal coisa, daí ele vai, daí ele volta. Isso, não, porque isso. Mas meu Deus, eu não sou tola. Eu já entendi. Merda, não precisa repetir. Não, mas você sabe por que eu falei aquilo? Porque... Isso aí. É o que mais me irrita. Era né? isso? Fala uma vez, né? Fala uma vez. Não, mas a gente, com certeza o teu marido também tem um histórico que ele já falou uma vez pra ti na boa e tu cagou pra ele. Tenho certeza, porque isso já aconteceu com o Joyce. Mas ele é ariano, então ariano nunca fala na boa. Ariano fala na boa, ariano não fala na boa, não existe. Eu como geminiano falo na boa e na não, boa, isso. Eu tenho sido gêmeos. Comunicativo. E André que acorda hoje. Porque meu filho depende, ele vai dormir uma pessoa, ele acorda outra. Sim, sim. Tu tem isso? Tenho bastante também. E demorei pra assumir isso. Eu tenho bastante dessa bipolaridade. Mãe, o meu sonho é um moletom verde. Eu me fodo. Eu ando o Blumenau inteiro, eu compro um moletom verde. Quando eu chego, ele não... Por que tu nunca usou? Não era bem, eu preferia azul. Já fui pior, assim, mas melhorei bastante por causa da Joyce. Assim, ela foi me mostrando essas coisas e eu, não posso mais ser mais assim. Porque o geminiano, ele é um bipolar nato, né? Já. Por isso que é dos gêmeos ali, né? Um é assim, outro é totalmente contrário, assim. É água e vinho? Mas graças a Deus tenho conseguido melhorar bastante, assim. Quem que é a Joyce?
Joyce, essa Ai, pronto, agora que eu menina, enxuguei as lágrimas, vou chorar de novo. essa menina incrível, mulher, que me ensinou muita coisa já, que vem me deixando cada vez mais maduro, uma profissional ímpar, principalmente nos bastidores do Blumencast, que sem ela eu não seria nada, e o Blumencast não seria nada. Te amo muito. E que deixa a xícara no lugar errado. Por quê? Porque a xícara no lugar Não. errado. Aí, cara, eu pego mesmo no pé. É E o pra dar o negócio- temperinho. Exatamente. Até isso ela gosta. Olha, meus queridos, eu queria ficar com vocês aqui anos, mas diferente do Blumencast, aqui tem tempo essa porra. Mas foi muito bom. Então, né? Tem alguma coisa que a gente não falou? Acho que não, né? Só pedir pro pessoal, então, seguir o @Blumencast, Pelo né? amor, gente, @Blumencast. Isso, em todas as redes sociais aí, mas principalmente no Instagram, dê uma força lá pra gente, vamos chegar a 20 mil, né, rapidinho aí, por favor, ajudem a gente, e pra acompanhar daí todos os podcasts, né, tem, como eu falei, um cardápio incrível lá pra você se deliciar. Tem o YouTube, então, né, só digitar lá Blumencast, e em todas as redes aí de plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e tudo mais. Vocês são muito finos, eu amo. E eu quero dizer pra vocês que eu amo ver o sucesso de vocês. Eu aplaudo de pé. Eu sempre vou ser aquela fã que tá aplaudindo de pé na primeira fila, aquela bem colona, que levanta o cartaz. Eu sou essa. Mais um! Eu sou essa, porque eu acho que... eu sou essa aí mesmo, porque eu acho que vocês são brilhantes no que Obrigado. vocês fazem. Ah, sabe? obrigada. Vocês são brilhantes do começo ao fim. E queridos demais. E são a cara de Blumenau e vocês trazem pra a credibilidade. Então, assim, o que tu falou não é notícia, não é isso, mas o que vocês colocam a gente sabe que é muito real. O que vocês falam é muito real. As entrevistas são muito gostosas, os fatos históricos, tudo isso. Então, eu acho que vocês são não é, talvez não fosse essa expressão, mas é um portal de tantas coisas boas, né? Que vocês merecem todos os aplausos. Porque em tão pouco tempo de vender a camisetinha na feira pra estar onde vocês estão, vocês têm que ser aplaudidos de pé. Ok. Eu sou fã dos dois. Obrigada. Obrigada, meus queridos. Um Obrigado beijo a nos gente. gatos, especial Sim. do Seco. Agora já fiquei com o Seco. Né? Eu Não lembro que ela fique, ele mostrou- se vira muito bem, Ah, tá? É verdade. Então, Então- mas um beijo em tudo. Agora o Cego é meu mais querido. Meu queridinho. Sucesso. Venham gente que sempre, o agradece. espaço tá aberto. Vocês sabem que podem contar com a gente. Eu amo esses dois aqui. Silver, um beijo, tá, querido? Tchau pra ti. Deu por hoje. É isso. Tchau, meu filho. Responde. Que 10 horas e 48 minutos. Repita. 10 horas e 48 minutos. Muito bem, como vocês viram, foi gravado esse podcast no dia de hoje, nessa quinta-feira. Obrigada pela audiência, um beijo pra vocês. Eu ainda estou viajando, desculpa, né? Desculpa vocês, tô aqui, mas tô viajando, tô passeando, trazendo informação. Mas continua ligadinho com a gente na nossa Jovem Pan Blumenau. Qual é o número da nossa rádio? 88,7 FM. Repita. 88,7 Fechou. FM. Um beijo pra vocês. Tchau.